lembrando aí, o pessoal que foi entrando depois, peço para vocês me falarem aí pelo áudio para poder permitir o acesso à sala. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vê se vocês conseguem ver aí o compartilhamento. Dá conta. Sim. Sim. Então, beleza, pessoal. Então, agora, como eu falei para vocês, eu estou praticamente já se comunicando aí. Quem puder colocar no chat, quem puder ler pelo áudio aí, eu agradeço muito. Então, a gente falou aí, a Edinara fez uma apresentação da gente, então eu vou ser responsável pela parte de matemática 1, onde a gente vai falar de geometria. Então, meu nome é Robson Braga, eu sou mestre em engenharia de biosistemas, eu sou, então, professor de matemática com ênfase em geometria. Então, desde 2018, A internet está travando de novo. A gente não está conseguindo escutar, tá tudo Eu tô- travado. Professor, você tá no computador? desde 2017, até o meio do ano, a gente sempre travando. Você tá no computador? Tô pelo computador. Você tá conectado? Você tem aquele cabinho que o seu computador é conectado? Você tem aquele cabo amarelinho, azul que é conectado Não, ao é porque o meu roteador? roteador ele fica um pouco longe. Você não tem aquele cabinho não para conectar? Porque a Não. conexão cabo fica melhor. Boa noite, professor. Só consegui entrar agora. Vê se agora foi, pessoal. Estão conseguindo Melhorou. me ouvir direitinho? Foi sim, agora tá ok. Oi. Beleza. Quando travar, vocês me avisem. Então, voltando a falar aí, o que a gente vai ver em geometria? Eu costumo, na primeira aula, eu costumo deixar bem claro para vocês o que se fala de geometria quando a gente vai falar de Enem. Primeira coisa, geometria é a parte mais fácil que vem do Enem. Então, é a parte onde a gente não pode errar. Porque os assuntos, eles são assuntos mais repetitivos e são questões, geralmente, são as questões fáceis que vêm para o Enem. Nessa primeiro semestre, a gente vai trabalhar hoje, a gente vai começar a ver grandezas, unidades de medida e escalas. A grandeza, a gente vai associar aí um pouco a parte da física, onde a gente usa a transformações, a conversão das unidades de medida também lá na física, e as escalas são questões batidas, são questões que todo ano vem caindo uma questão aí de escala no Enem. Depois a gente vai falar de ângulos e do Teorema de Tales. Não precisa ficar com medo agora, o Teorema de Tales aí, vocês vão lembrar, a gente vai ter várias aulas aí para debater muito esse tema. A gente vai falar de triângulos. Triângulos é um assunto que a gente precisa ter uma base de tudo. Por quê? Geometria. Então, triângulo é um dos assuntos mais importantes e é o que a gente vai demorar um pouco mais de tempo até para ver todas aquelas propriedades do triângulo. Dentro dessas propriedades, eu posso citar aqui os pontos notáveis, a gente vai falar lá dos tipos de triângulo, a gente vai falar das relações que tem dentro do triângulo, a gente vai falar das relações métricas, que seriam as relações dentro do triângulo retângulo, a gente vai falar de ficar um pouco mais de tempo aí, porque a gente precisa entender melhor essa parte de triângulo. Depois de triângulo, a gente vai falar de quadriláteros, os quadriláteros notáveis, a gente vai ver algumas características, polígonos regulares, então aí a gente já começou nos triângulos, quadriláteros, e depois a gente vai fazer um apanhado geral dos polígonos regulares. A gente vai falar também de áreas, então,
A gente vai ver cada figura, cada desenho, a gente vai aprender a calcular as áreas. E, por último, nessa primeira fase, a gente vai falar de volumes. A intenção é que a gente, a partir do meio do ano, a gente começa a ver a parte de geometria espacial. O que seria essa geometria espacial? A gente começa lá com os poliedros e depois a gente vai esmiuçando aí cada figura espacial. A gente vai falar do cilindro, a gente vai falar do prisma, a gente vai falar do cone. Então, cada figura aí a gente tem um tempinho. A intenção é que a gente termine essa primeira fase aí no primeiro semestre ainda, e no segundo semestre a gente vai ver a parte de geometria espacial. Se der tempo, normalmente a gente conclui a parte de geometria espacial e a gente começa a ver um pouquinho da parte de geometria analítica. Mas aí, com o histórico dos anos anteriores, no finalzinho a gente vê só o básico mesmo de geometria analítica, até porque é um tema que cai menos, né? Então a gente vê um pouquinho menos. Então, começando aí a aula, a gente vai falar hoje de grandezas e unidades de medidas e escalas. Então, a gente vê aí no dia a dia que, desde cedo, a gente aprende a medir, a gente aprende a comparar essas grandezas, e essas grandezas, elas podem ser comprimento, tempo, massa, temperatura. Aí a gente tem outros exemplos, como pressão, corrente elétrica. Então, através dessas grandezas, a gente usa vários instrumentos que a gente pode fazer essas grandezas, que a gente pode medir. Então, o que seria uma unidade? Unidade, ele é um nome particular onde nós vamos relacionar com as medidas de uma grandeza. Então, essa unidade seria exatamente o que a gente usa para poder medir. Então, por exemplo, se a gente quer medir a altura de uma pessoa, se a gente quer medir a altura, a gente pode utilizar o quê? O metro, ou a gente pode utilizar o centímetro. A gente quer medir, outro exemplo, a temperatura. A gente pode usar graus Celsius. Lá na física, vocês também vão ver lá os outros graus, né? Graus Celsius, Fahrenheit. Mas aqui a gente vai ver só um apanhado geral, só para a gente ter essa ideia de onde a gente utiliza essa unidade aí. Então, a unidade é aquilo que a gente usa para poder medir essas grandezas. Quando a gente fala de unidade, a gente lembra logo do Sistema Internacional de Medidas. Esse Sistema Internacional de Medidas, ele serve para encontrar um padrão entre as medidas. Se a gente for parar aí, relembrando a história da matemática, a gente tem a comparação que, antigamente, quando a gente não tinha essa ideia de metro, a gente não tinha essa ideia de grama, a gente não tinha essa ideia de segundo. Então, os povos antigos, eles faziam certas coisas para tentar achar o padrão. Só que esse padrão, às vezes, ele não chegava num padrão para todas as cidades. Agora, imagina, você está aqui em Volta Redonda, igual tem gente aí que está no Rio de Janeiro, tem gente que está em outra cidade perto, e eu falo para você, eu tenho 1,83 de altura. Então, seria a minha altura. Agora, você imagina, se, por exemplo, lá na sua cidade, a ideia de metro, a ideia de medida, ela fosse diferente. Então, esse Sistema Internacional de Medida, ele serve para isso, para encontrar um padrão entre as unidades de medida. Então, aí a gente tem o comprimento, que seria a unidade convencional que a gente usa, seria o metro. Qual o símbolo que a gente usa para metro? O símbolo M. Para massa, a gente sempre vai usar quilograma e o símbolo kg. O tempo, a gente pode usar o tempo em segundo, que é a unidade internacional de medidas, que é a letra S. Essas outras aqui eu vou deixar aí para o professor de física especificar para a gente. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai chegar à ideia do que é um comprimento, o que é uma massa, e a gente vai aprender a fazer a conversão dessas unidades de medida. Então, lembrando, a unidade de medida, o Sistema Internacional, ele usa uma unidade padrão. Então, essa unidade seria padrão. E agora, como que a gente vai fazer para fazer a conversão dessas unidades de medida? Por exemplo, eu tenho lá, daqui na cidade de Barra Mansa, por exemplo, que é uma cidade vizinha aqui próximo. Se eu falar a distância daqui a Barra Mansa, às vezes eu usar a palavra metro, eu vou usar um número com muitos zeros. Então, a gente tem a ideia o quê?
que a conversão ela vai utilizar justamente essa ideia de múltiplos de uma unidade de medida. É o que vale tanto para metro, para comprimento. A gente pode falar de massa também. Então, a massa, a gente pode lembrar aí, um caminhão ele carrega quantos quilos? Então, se a gente for imaginar em quilos, a gente vai imaginar um número muito grande, um número com muitos zeros. Então, a gente faz essa conversão justamente para encaixar a cada situação. No caso da massa, a gente pode lembrar aí da tonelada, a gente pode lembrar da miligrama. Então, essa conversão das unidades de medida, ela vai servir para isso, para dar a ideia do múltiplo de um número, no caso aí do metro, ou de um número muito pequeno. Então, quando a gente faz essa conversão, a gente pode fazer uma conversão para um número muito grande, ou a gente pode fazer uma conversão para um número pequeno. Então, a gente vai começar a trabalhar essa conversão de unidades. Nessa conversão de unidades, aqui eu coloquei uma frase que a gente vai utilizar e que a gente vai lembrar. Então, quando a gente estiver resolvendo questões, a primeira coisa que a gente vai lembrar é essa frase. Grandezas físicas podem ser comparadas quando expressas com a mesma unidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu trabalho com geometria ou quando eu trabalho com unidades, a primeira coisa que eu vou fazer sempre na questão é ver se aquelas unidades elas estão na mesma medida. Eu não posso comparar grandezas, por exemplo, eu te dou uma grandeza em metro. Eu não posso comparar essa grandeza que eu te dei em metro com uma grandeza em quilômetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar claro é a gente só pode comparar unidades com a mesma medida. Se eu tenho metro, eu tenho que comparar com metro. Se eu tenho quilômetro, eu tenho que comparar com quilômetro. A mesma coisa vai acontecer lá na física. Na física, aí vamos dar um exemplo aí de velocidade. Se ele te dá uma velocidade de metros por segundo, você só vai poder comparar essa velocidade de metros por segundo com outra velocidade de metros por segundo. Se ele te der outra unidade, por exemplo, ele te der quilômetros por hora, você já sabe que você vai ter que fazer a conversão dessas unidades. E como que a gente faz essa conversão de unidade? Vamos começar pela conversão de comprimento. O que seria comprimento? Então, eu vou colocar uma palavrinha aqui que vocês vão entender à medida que a gente vai trabalhando, vocês vão entender. Quando eu falo de comprimento, eu falo de uma medida de uma dimensão. Travou, professor? Tá travado. Porque é uma medida, Por que eu falo que é uma dimensão? Ela vai se dar em potências de 10. Quando eu falar que for de duas dimensões, ela vai dar em potências de 100. Quando eu falar em 3 dimensões, ela vai dar em potências de 1000. Então, essa unidade aqui de dimensão, a gente vai associar com o número. Então, uma dimensão, a gente vai sempre associar com 10. 2 dimensões, a gente vai associar com 100. E 3 dimensões, a gente vai associar com 1000. Como que a gente chega a essa ideia de dimensão? É só a gente pegar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha tela gravando, mas eu estou com uma régua na mão. Então, ela mede uma dimensão. Então, aqui a gente vai associar comprimento. Professor, tá travando. Sempre da potência de 10. Então, saber. A gente precisa estar travando. Peraí. Ele fica travando e voltando. Aí tem hora que até me perco um pouco, porque trava, aí volta. Sim, aí não dá para te escutar, professor. Tô travando muito aqui.
Travou de novo, professor. Vê se agora eu voltei. Sim. Voltou aqui para mim. Beleza. Então, vou voltar a compartilhar a tela. Estão conseguindo ver a tela? Sim. 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 Pessoal, se começar a travar, pessoal, vocês podem me avisar, porque aí eu vou ter que parar, desconectar, conectar de novo para ver se a gente acha o meio caminho aí. Infelizmente, internet a gente não prevê muito, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber aí da conversão de comprimento? Então, o comprimento, a unidade que a gente usa lá no sistema internacional, ó, é quem? O metro. Então, o metro, ele vai ser exatamente aquela unidade central, aquela unidade que a gente vai utilizar como central. Então, se eu venho para o lado de cá, ó, então se eu venho para frente, o que está acontecendo? Eu estou multiplicando por 10. Se eu venho para trás, eu estou dissociar justamente a isso. A gente vai utilizar potências de 10. Agora, o que a gente precisa saber exatamente na conversão de comprimento? A gente precisa saber, ó, essa ordem aqui, ó, de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como que a gente vai fazer para lembrar, na hora que a gente estiver resolvendo alguma questão, para lembrar dessas unidades aqui, ó. A gente vai lembrar de uma frase. Uma frase, ó. Vou escrever essa frase aqui em cima. Que homem danado. Travou. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tá ok, Agora professor. Agora sim. voltou. Beleza. Então, ó, como que a gente vai fazer para memorizar essa ordem aí, ó, do quilômetro, do hectômetro, do decâmetro, do metro? A gente vai lembrar dessa frase. Essa frase, ó, porque quando vocês vão ver aí à medida que a gente for estudando a parte de geometria, o que eu costumo fazer? Eu sempre costumo colocar alguma frase para a gente poder relembrar e associar o que a gente precisa saber de específico em cada disciplina. Então, nessa parte de conversão, a gente decorando essa frase, a gente sabendo essa frase, a gente já sabe a conversão toda. A gente vai conseguir fazer a conversão de comprimento, a gente vai conseguir fazer a conversão de área, a gente vai conseguir fazer a conversão de volume. Então, essa frase, ela é boa para a gente saber, porque a gente vai saber uma ordem. E aquela ordem, ela vai ser repetida tanto para a área, tanto para comprimento, tanto para grama, tanto para volume também. Então, a gente vai associar ó, o começo de cada letra com a palavra. Ó. Então, aqui, ó, o Q, ele vai lembrar o quê? O quilômetro. O H vai lembrar quem? O hectômetro. O D, ó, DA. Lembrando que esse daqui é o DA. Por quê? Se a gente... o decâmetro, ele tem esse azinho aqui, ó. Quando ele não tem esse azinho, a gente está falando do decímetro. Então, ó, o DA, a gente vai lembrar do decâmetro, o M do metro, o D. Peraí que eu acho que tem alguém entrando aqui. Fez um barulhinho. Aí.
Então, ó, só recapitulando. O D, a gente vai lembrar do decímetro. O C, a gente vai lembrar do centímetro. E o M, a gente vai lembrar do milímetro. Como que a gente vai fazer isso daqui, ó? Isso daqui, ele vai ser um padrão. Então, quando a gente fizer, por exemplo, diária, o que que vai mudar aqui? Só vai mudar Tá travando. para frente tem diária. Então, o que seria hectômetro ao quadrado? Travou. Professor, eu não te ouvi porque travou. Eu também não te ouvi, professor. Travou aqui também. Aqui também travou. Eu também não ouvi, travou. Vê se agora vocês estão me ouvindo, pessoal. Agora eu tô. Sim, agora tá. Agora sim. Então, beleza. Vamos lá. Vamos só relembrar aí a frase. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Isso vai servir para a gente ter uma frasezinha para a gente lembrar dessa ordem aí, para a gente usar em conversão de unidades. O que vai variar nessa conversão de unidades? Apenas o finalzinho, ó. Se eu tenho área, eu vou ter quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado e assim sucessivamente. Se eu vou ter volume, volume eu posso colocar em litros ou eu posso colocar em metros cúbicos. Então aqui, ó, vai trocar para cúbico, vai trocar para cúbico. Se eu for usar litro, ó, vai usar o quilolitro, hectolitro. Então, vocês começam a perceber o quê? Que esse padrão aí, dessa frase, ele vai continuar se repetindo. Então, o que a gente precisa saber? Exatamente essa frase. Agora a gente vai praticar como que a gente faz essa conversão. Vocês vão entender, ó. Então, o que acontece? A gente vai fazer um exemplo para vocês começarem a entender isso. A gente vai converter essa unidade aqui. O que acontece? Essa parte aqui, ó, de 10 quilômetros, então vamos para a letra A. Eu quero converter 10 quilômetros para decâmetro. Como que eu vou fazer? Ó, coloquei uma colinha aqui, ó. Se eu tenho 10 quilômetros, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar o 10 aqui, que está na casa dos quilômetros, e vou ver quantas casas eu vou andar aqui até chegar no decâmetro. Então, ó, se a gente for observar, a gente vai sair do 10, andar para o hectômetro. Sempre quando eu for andar para frente, eu vou usar a potência de 10. Por que eu vou utilizar essa potência de 10? Porque eu estou falando de comprimento. Se eu estivesse falando de área, área são duas dimensões. Então, o que eu utilizaria? Eu usaria potências de 100. Então, você começa a perceber que o que vai variar é exatamente a potência. Ou a gente vai usar a potência de 10, ou a gente vai usar a potência de 100, ou a gente vai usar a potência de 1000. Então, aqui, ó, eu estou no quilômetro e vou para o decâmetro. Ó, observem que daqui para cá, eu multipliquei por 10 uma vez, e daqui para cá, eu vou ter que multiplicar por 10 outra vez. Então, o que vai acontecer, ó? Como eu estou andando para frente, então, imagine aí um número com vírgula, né? Por mais que esse número ele não esteja com vírgula, a vírgula está oculta ali. É como se eu estivesse andando com essa vírgula. Como eu andei com a vírgula para frente duas vezes, eu vou andar com essa vírgula duas vezes também, ó. Uma, duas. Peraí que tem gente entrando na sala. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu andei com a vírgula duas casas para frente. Como isso daqui ele não pode ficar sem nada, quem que eu vou colocar aqui, ó? O zero. Então, 10 quilômetros corresponde a 1000 decâmetros. Alguma dúvida, pessoal? Não. Tá tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Ó. Agora a gente vai fazer a letra B.
eu tenho, ó, 25 milímetros, eu quero transformar para decímetros. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai encontrar a unidade nessa escala aqui. Essa escala a gente pode lembrar da frase, porque vai facilitar a gente a encontrar. Então, a gente tem aqui, ó, o milímetro, ele corresponde a 25 milímetros. Só que observem, ele quer converter isso para decímetro. Então, se eu estou andando igual caranguejo, né? Se a gente está andando para trás, a gente vai andar com a vírgula no mesmo sentido. Então, aqui, ó, eu tenho milímetro. Se eu for daqui para cá, o que eu vou fazer? Ó, em vez de multiplicar, eu vou, ó, dividir. E quando eu divido o número por 10, o que eu vou fazer com aquele número? Andar com a vírgula. Então, vocês começam a observar que a potência de 10 ela é uma conta muito tranquila de se fazer. Se eu estou multiplicando, eu ando para frente. Se eu estou dividindo, eu ando igual caranguejo, eu ando para trás. Então, aqui, ó, eu dividi por 10 uma vez para chegar no centímetro e vou dividir por 10 outra vez para chegar no decímetro. Voltou aí, pessoal? Todo mundo me ouviu? Tá ok. Tá, beleza. Então, vamos lá. Só recapitulando. Quando eu vou multiplicar por 10, potências de 10, o que eu vou fazer? Se eu estou multiplicando, eu ando para frente. Se eu estou dividindo, eu ando igual caranguejo, ó. Eu ando para trás. Então, aqui, ó, como eu dividi por 10 duas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou andar com essa vírgula duas vezes para trás, ó. Uma, duas. Então, como aqui eu vou colocar a vírgula, né? Eu tenho que colocar o zero. Então, eu vou ter que 25 milímetros corresponde a 0,20 decímetros. Alguma dúvida, pessoal? Essa parte aí, quando a gente fala de comprimento, ela é básica, mas porém, ela é muito importante. Alguém ficou com dúvida nesse processo? Não. Não. Você faz que no colégio eu decorava, é só andar para a vírgula para a esquerda e direita. Eu ficava assim. Isso aí. Andar com a vírgula para frente, para trás, é esse sentido mesmo. Então, vamos lá. Agora a gente, para encerrar aí, porque a aula passa muito rápido, falta 5 minutos, porque senão a gente acaba tomando mais tempo aí do Paulo. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a conversão de área. Lembra que eu falei, ó, para a gente saber o quê? Quando a gente fala de comprimento, é uma dimensão. Quando a gente fala de área, são duas dimensões. Por que que eles são duas dimensões? Então, a gente pode imaginar aí para a gente calcular a área, por exemplo, de um terreno. A gente não consegue calcular a área de um terreno com uma linha só. A gente precisa de, no mínimo, duas linhas. Essas duas linhas a gente pode associar aí com a ideia de área de figuras planas. Então, a gente consegue associar aí a área de figuras planas. Então, o que vai diferenciar aí quando a gente fala de duas dimensões? Ao invés da gente multiplicar por 10, a gente sempre vai multiplicar por 100. O que eu costumo fazer quando eu uso a parte de área? Eu tenho o péssimo hábito assim, quanto mais coisa para decorar, eu acho pior. Então, o que eu costumo? Eu costumo continuar usando a potência de 10, só que ao invés de, por exemplo, eu usar a potência de 10, eu vou sempre colocar o quadrado aqui do lado de fora. Então, a ideia de conversão de área é a mesma ideia de conversão de comprimento. Só que a gente vai lembrar o quê? Desse ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a gente está falando de duas dimensões. Observem que aqui, ó, a frase, ela permanece a mesma, ó. Frase, que homem danado. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Então, essa frase, você observa que ela vai servir para qualquer conversão de unidade. Tanto para comprimento, para área, volume, e outras aí que a gente vai encontrando no meio do caminho. Agora, vamos fazer um exemplo. Esse exemplo, a gente vai trabalhar
a gente vai trabalhar futuramente aí a área de figuras planas. Como que a gente calcula a área de figuras planas? Aqui a gente tem um retângulo. Não vou adentrar esse assunto agora, até porque a gente vai ter uma aula específica para cálculo de área. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a área. Como que eu calculo a área de um retângulo? Eu multiplico a base vezes a altura. Só que observem, lembra que eu falei lá no começo que a gente não pode trabalhar com unidades de medidas diferentes? Então, se a gente não pode trabalhar com unidades de medidas diferentes, eu preciso ou passar esse comprimento aqui, ó, de 40 metros para centímetro, ou passar esse 33 centímetros para metro. O que vocês acham mais fácil de fazer? Eu transformar esse 33 em metro ou transformar o 40 em centímetro? Vocês conseguiram acompanhar que eu preciso fazer essa transformação para poder calcular a área? Todo mundo conseguiu entender? Uhum. Beleza. Então, ó, vamos fazer um processo. Primeiro a gente vai transformar, ó, o 33 centímetros para metro. Observem, ó, coloquei a colinha aqui da transformação, da conversão. Aqui está o metro e aqui está o centímetro. Eu quero transformar do centímetro para o metro. Então, ó, observem, eu estou voltando. Se eu estou voltando, eu vou voltar com a vírgula. Então, aqui, ó, quantas casas eu vou ter que voltar? Uma de centímetro para decímetro e duas de decímetro para metro. Então, aqui, ó, se eu converter 3.300 centímetros para metros, eu vou ter, ó, 33 metros. Agora, calculando a área disso daí, a gente vai ter o quê, ó? 40 vezes 33. Pessoal, lembrando, quem tem dúvida em multiplicação, operação, divisão de números, pode ficar tranquilo. A Edinara, a parte dela que ela vai trabalhar com vocês é uma matemática básica. Então, ela vai ver tudo isso. Mas se alguém tiver dúvida, pode parar a aula e perguntar. Então, vamos lá. Ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Então, ó, o que eu vou ter aqui? Ó? 1, 3, 0, 0. Então, eu vou ter, ó, lembrando que como eu fiz a conversão de metro para metro, então eu vou ter aqui, ó, metros quadrados. A unidade de medida, ó, metros quadrados. Como eu tenho esse quadrado aqui, ó, eu já sei que isso daqui é área. Professor? Pode falar. Nossa, não é 1320, não? Ah, é verdade. Tem um 2 aqui, né? Isso aí. Ó, 1.320 metros quadrados. Pessoal, infelizmente nossa aula acabou. Se eu prolongar muito, acaba tomando um pouco do tempo do Paulo. Então, na próxima semana, vocês vão ter aula com a Juliana e com a Edinara. Na outra semana, o que eu vou fazer? A gente vai terminar essa parte da matéria. Creio que dê tempo para a gente ver essa parte aí de conversão e para a gente poder falar de escalas. Depois da próxima semana, eu vou passar uma lista de exercícios, vou postar lá no Google Sala de Aula para vocês, para a gente tentar fazer os exercícios. Então, qual vai ser o processo? A gente vai explicar um pouco a matéria, vou deixar uma lista de exercícios para vocês, a gente, em outra aula, vai resolver alguns exercícios. Se vocês ficarem com dúvidas em todos os exercícios, a gente vai resolver todos os exercícios. Mas a ideia é que vocês tentem fazer esses exercícios e os exercícios que vocês tiverem dúvidas, a gente resolver junto numa aula. Então, seria aí uma parte da explicação da matéria, a outra parte aí vocês fazendo os exercícios e a outra aula para a gente tirar dúvidas do assunto que a gente acabou de ver. Tá bom, pessoal? Peço desculpa a vocês em relação
a internet aqui, porque infelizmente acontece, né? A gente a gente nunca espera esse problema com a internet, mas aí eu espero que da próxima vez a gente consiga desenvolver a aula aí. Espero que vocês tenham gostado. Nesse comecinho, assim, tá meio tranquilinho, creio que não tenho muitas dúvidas, mas como eu falei, a parte de geometria ela é uma parte muito importante, até porque são as questões um pouco mais tranquilas. Então, são as questões que a gente não vai poder errar em qualquer prova. A maioria das provas, a parte de geometria era um pouco mais tranquila. Então, é aquela parte onde a gente não vai poder errar. Vou parar de gravar a aula. Professor. Professor, Pode falar.